Bem-vindos ao Fator 3D, o canal que disseca as forças, as falhas e os fatos que moldaram a história humana. Hoje não falaremos de um rei que herdou o poder, mas de um meteoro político que o forjou no calor da batalha. Um homem que, em 2 décadas, reescreveu o mapa da Europa, impôs sua vontade sobre impérios milenares e, no auge de sua glória, cometeu erros de proporções tão colossais quanto sua ambição. Este é o relato de Napoleão Bonaparte, o corso que se tornou imperador e o conquistador que perdeu tudo para a frieza do gelo e a obstinação dos seus inimigos. Prepare-se, a história do imperador está prestes a ser desvendada. Nascido em 1769, na Córcega, logo após a ilha ser anexada pela França, Napoleão era um estranho no ninho da elite militar francesa. Essa origem periférica, contudo, alimentou uma necessidade voraz de provar-se. Ele surgiu no palco da história no momento exato em que a antiga ordem desmoronava. A Revolução Francesa havia decapitado a monarquia e mergulhou a nação em um turbilhão de idealismo e terror. Napoleão viu no caos não um perigo, mas uma escada. Seu talento militar emergiu de forma brutalmente eficiente no cerco de Toulon em 1793. Era um estrategista brilhante que valorizava a velocidade, a concentração de força e a surpresa, a âncora da doutrina que ficaria conhecida como Arte da Guerra Napoleônica. Rapidamente, o general Bonaparte transformou a França, de nação defensiva, em potência agressora. As campanhas italianas foram uma obra-prima de logística e tática, onde exércitos austríacos foram desmanchados por uma força inferior, mas infinitamente mais ágil e motivada. Quando retornou a Paris, não era mais um mero general, mas o salvador da nação. Em 1799, cansado da instabilidade do diretório, Napoleão orquestrou o golpe do 18 de Brumário, dissolvendo o governo e estabelecendo o consulado. A república estava morta. Em seu lugar, nascia a ditadura centralizada sob o pretexto de ordem e eficiência. Ele não apenas estabilizou a França, mas a modernizou, consolidando o Código Napoleônico, um sistema legal que, ironicamente, garantiu muitos princípios da Revolução, mas pavimentou o caminho para o Império Absoluto. 4 anos depois, em 1804, ele deu o passo final. Coroou-se imperador dos franceses na Catedral de Notre-Dame, pegando a coroa das mãos do Papa Pio VII e colocando-a em sua própria cabeça. Era um gesto inequívoco de poder. Entre 1805 e 1807, Napoleão estava no auge. As potências europeias, Áustria, Rússia e Prússia, temiam essa nova França. Em campos de batalha lendários, ele esmagou coalizões inteiras. A Batalha de Austerlitz, em 1805, considerada sua maior vitória tática, destruiu a Terceira Coalizão e forçou a dissolução do Sacro Império Romano Germânico. Após as vitórias de Jena e Friedland, Prússia e Rússia assinaram o Tratado de Tilsit. A Europa Central estava sob controle francês. Restava apenas um inimigo indomável, a Grã-Bretanha, protegida pela supremacia naval comprovada em Trafalgar. Incapaz de derrotá-la militarmente, Napoleão impôs o bloqueio continental. A ideia era sufocar economicamente os britânicos. Mas essa tentativa de controle total sobre o comércio europeu seria o início do fim. Para impor o bloqueio, ele precisou expandir ainda mais sua influência, e isso o arrastou para 2 erros fatais. O primeiro foi a Guerra Peninsular. Em 1808, Napoleão invadiu Portugal e depois o rei espanhol, colocando seu irmão Joseph no trono. A Península Ibérica não se submeteu. A guerra foi travada por meio da guerrilha, brutal, imprevisível e incessante. A Espanha tornou-se a úlcera, que drenou recursos, homens e prestígio por 6 anos. O segundo erro foi ainda maior, a invasão da Rússia em 1812. O czar Alexandre I quebrava o bloqueio continental e Napoleão decidiu puni-lo com o maior exército já reunido na Europa, mais de 600 mil homens. O plano era uma batalha decisiva, mas os russos se retiraram e queimaram tudo, a tática da terra arrasada. A campanha virou uma marcha da fome, da doença e do desespero. Após a sangrenta Batalha de Borodino, o grande armês chegou a Moscou, apenas para encontrar a cidade abandonada e em chamas.
Sem provisões e sem adversário para negociar, Napoleão ordenou a retirada tarde demais. A retirada de 1812 é uma das maiores catástrofes militares da história. Sob o aço dos cossacos e o gelo do general Inverno, o grande armê se desintegrou. Menos de 40 mil homens retornaram. Napoleão perdeu o essencial, sua aura de invencibilidade e seu exército profissional. As potências europeias se uniram na Sexta Coalizão. Em 1803, na gigantesca Batalha de Leipzig, Napoleão enfrentou a Batalha das Nações e foi derrotado. Em 1814, abdicou e foi exilado na ilha de Elba. Mas a história não terminou. Em março de 1815, Napoleão escapou. Voo da Águia começou. Ele desembarcou na França com 1000 homens e recuperou Paris praticamente sem disparar um tiro. Começavam os 100 dias. A Europa reagiu. O duelo final ocorreu em Waterloo, em junho de 1815, lutando contra Wellington e depois contra a chegada decisiva dos prussianos de Blücher. Napoleão viu sua última chance desaparecer. A derrota foi total. Desta vez, nada de Elba. Ele foi exilado para a remota ilha de Santa Helena. Lá, sob vigilância britânica, passou seus últimos anos ditando memórias e transformando a própria queda em mito. Morreu em 1821. Seu legado ultrapassa conquistas e derrotas. Moldou o nacionalismo moderno, a guerra total e importantes bases legais. Ele conquistou a Europa e a perdeu, mas o mundo jamais voltou a ser o mesmo. A ambição de Napoleão foi a bússola que guiou a França ao topo e o machado que a derrubou. Ele provou que um único homem, armado de intelecto tático e determinação implacável, pode desafiar o mundo. Mas e você? Napoleão foi um gênio militar ou um tirano megalomaníaco? Deixe sua opinião nos comentários. Se você valoriza a história contada em profundidade e sem meias palavras, inscreva-se no Fator 3D, ative as notificações e compartilhe este vídeo. Na próxima semana, vamos mergulhar em uma nova história fantástica. Até lá, mantenha-se curioso.